Mais um estudo. Estamos na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Quero que os irmãos abram, por gentileza. Esta epístola tem apenas 4 capítulos, portanto, nós estamos, após o 3, já encaminhando para a finalização desse estudo, mas deve durar ainda, fiquem tranquilos, ainda uma média de uns 2 meses por aí. Tá bom? Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler aqui comigo a partir do versículo 5. Do versículo 5 até o versículo 13. Ou melhor, o versículo 14. Diz assim o texto bíblico: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro e cita, escravo e livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa carta de Paulo, ela tem uma tônica. Por um lado, ao falar sobre Cristo, apresenta toda a amplitude de Cristo, toda a plenitude de Cristo, dizendo que Cristo é a plenitude de todas as coisas. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 demonstrou como que Cristo não somente possui toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade, como também Ele é a plenitude de todas as coisas criadas. Ou seja, Cristo é todo inclusivo. Ele é o cerne, Ele é o centro, Ele é a universalidade de todas as coisas. Entretanto, logo o apóstolo, ele direciona a sua palavra para nós, para a igreja, para os santos, aqueles que receberam o evangelho. E aí ele começa então a apresentar uma vida cristã adequada. Entenda, uma vida cristã adequada no sentido de uma vida cristã que ela é desenvolvida a partir dos princípios básicos do evangelho, e não segundo falsas doutrinas, segundo falsos ensinamentos. Haja vista que Paulo ele confrontava uma iminente apostasia que se aproximava, que rondava a igreja de Colossos, que tinha uma inclinação muito forte para o que a própria Escritura vai chamar de asceticismo. Se os irmãos observarem no capítulo 2, versículos 20 a 23, Paulo fala acerca de um tipo de procedimento que não pode haver na vida cristã. Ele diz: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Ele pergunta, ele está questionando: como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças,
não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, já no primeiro século, o apóstolo Paulo combatia o asceticismo, uma vida asceta, ou seja, uma vida, uma pseudo-vida cristã, que procura se pautar na abstinência de algumas coisas. Como ele próprio coloca, há um exemplo geral: não manuseeis isto. Abstinência de manusear algo, por exemplo. Não proves aquilo. Abstinência de você provar algum tipo de comida ou de bebida. Não toques aquilo outro. Então havia já essa forte tendência, gnóstica no primeiro século, que procurava ensinar a igreja a levar, a conduzir a sua vida cristã a partir desses fundamentos meramente carnais e, como Paulo diz, meramente terrenos. Ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, como que se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Está dizendo que é do mundo, é da terra, é terreno, a tendência de o homem querer desenvolver a vida cristã, ou que seja uma vida piedosa, a partir desse asceticismo, a partir dessas abstinências. Por isso que ainda hoje em dia, quando você olha para uma boa parte do cristianismo, você vai observar que ele se fundamenta em abstinências. Não podendo comer carne na sexta-feira santa, por exemplo, é um tipo de abstinência. Não podendo, por exemplo, comer carne durante toda a quaresma, um exemplo. Ou não podendo comer um tipo de comida, um tipo de bebida, ou não poder vestir um determinado tipo de roupa, não ouvir determinada música. Então você vai observar que o cristianismo, todo ele é afetado, ou uma boa parte dele, é afetada por essa heresia da abstinência. Porque quando se faz ou se procede dessa maneira, dá-se a sensação, num primeiro momento, de que a pessoa ela está santificada, de que ela é uma pessoa espiritual. E Paulo diz, essas coisas elas têm uma aparência de sabedoria, mas elas não têm poder contra a sensualidade. Ou seja, Paulo diz, o problema do homem é aquilo que ele é no coração, não é aquilo que ele faz exteriormente. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vamos olhar para o lugar onde reina o pecado, ou onde deverá reinar a luz de Deus, que é o coração do homem. Seria mais ou menos aquilo que Jesus diz em Marcos capítulo 7, ou que seja Mateus capítulo 15, para os escribas e fariseus, quando, numa certa ocasião, os líderes religiosos questionaram a Cristo, dizendo, por que os teus discípulos, eles comem sem antes purificar as mãos com a água sagrada das talhas? Havia umas talhas que continha a água da purificação, porque assim se entendia dentro do judaísmo, que aquela água ou aquele rito era capaz de purificar as mãos, purificar um objeto, purificar um talher, purificar uma cama, uma pessoa, qualquer outra coisa nesse sentido. E Jesus então naquela ocasião ensina, os irmãos podem ler Marcos 7 ou Mateus 15, leia com atenção. Jesus ensina que o problema é que os escribas e fariseus, como a maioria das pessoas até hoje pensam, que o problema do homem está fora dele. É aquilo, por exemplo, que ele pode beber, que ele pode comer, que ele pode usar. E Jesus fala, é do coração que procedem os maus desígnios. Em outras palavras, olhe para o seu interior. Jesus ele redireciona o nosso olhar para o lugar que nós devemos, de fato, observar de onde flui, de onde origina todo o mal. Ou seja, não fosse o coração do homem, não teria nenhum mal sobre a terra. Todos os males, todos os pecados procedem do coração do homem. E para que não ficasse nenhuma dúvida, Jesus diz, tudo que está fora do homem, ou melhor, nada do que está fora do homem pode contaminá-lo. Nada que entrando nele pode contaminá-lo.
Lógico, devemos tomar cuidado, porque uma vez, na minha infância, né, eu ensinando algumas coisas nesse sentido, eu já pregava desde os meus 10 anos de idade, e uma pessoa muito astuta me questionou: então se você tomar um copo de veneno não te contamina? Não é? Ela foi astuta, e eu fiquei sem resposta, era uma criança, não tinha muito entendimento. Lógico, se eu tomar um copo de veneno vai afetar o meu organismo, o meu corpo, como também se eu comer uma comida saudável, vai atuar diretamente no meu organismo. Mas não é disso que ele está dizendo. Porque se o assunto lá era a água da purificação, a ideia é o que purifica o coração do homem, a alma do homem, ou o que contamina a alma ou o coração do homem. Tratando-se da questão do pecado ou da santidade de Deus, nada que é fora do homem pode afetar a alma do homem. Só pode, no máximo, entrar no seu organismo físico. Mas o problema do homem não é o seu corpo físico. O problema do homem é a alma, é a sua consciência. Então, Paulo está dizendo que, para se ter uma vida cristã adequada, deve-se construir uma vida na base dos princípios fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo, que traz 2 itens por premissa. Jesus fala, ele não veio reformar o homem. Jesus não veio reformar os hábitos alimentares, nem veio reformar o modo de vestir, e nem tampouco veio trazer um manual de lugares onde frequentar ou não frequentar. O próprio Cristo frequentava vários lugares que a religião do seu tempo não permitia. Ele participava de vários banquetes que a sua religião não permitia. Mas ele vai dizer o que para a gente? Jesus vai ensinar para a gente que ele não veio reformar o ser humano. Ele diz, eu vim para que tenham vida. Ele veio trazer vida ao coração do homem. De sorte, então, que o Evangelho propõe não uma reforma, mas a morte do velho homem. O velho homem, enquanto um coração cuja disposição é caída, e propõe um novo nascimento, isto é, um coração, uma mente, uma consciência, cuja disposição é celestial, é divina, é do coração de Deus, que a Bíblia vai chamar de novo homem. Por isso que Jesus, conversando com Nicodemos, um homem que, de acordo com a lei de coisas exteriores, era um homem padrão. Nicodemos tinha um bom comportamento segundo os princípios da lei, porque a lei de Moisés trabalhava não o interior do homem, trabalhava o exterior do homem. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode comer, não pode beber, não pode tocar, não pode trabalhar nesse dia. Então, a lei de Moisés não trabalhava o coração do homem. Mas Nicodemos tinha, ele podia talvez falar como Saulo de Tarso, segundo a lei, era um homem irrepreensível. Puxa, qualquer pessoa que olhasse para Nicodemos falava, rapaz, mas que coisa maravilhosa, que homem padrão, que homem modelo. Poderíamos dizer que ele seria uma espécie de Apolo do judaísmo, ou seja, um Deus dos traços perfeitos, no sentido do comportamento. Ele era um mestre em Israel, vivia ou na sinagoga ou no templo, cumpridor das regras, dos estatutos, dos mandamentos. Quando então Cristo vem, ou melhor, quando ele procura Cristo, o que Jesus fala para ele? Importa-vos nascer de novo. Nicodemos poderia questionar, ora, mas eu tenho uma vida correta, estritamente de acordo com o rigor da lei. Poderia dizer que ele era um homem asceta, do ponto de vista da estreiteza do seu viver, naquilo que ele podia realizar e não podia realizar. Mas Jesus fala, não, ele não veio reformar o homem. Ele veio para que o homem, mediante a fé na sua morte e ressurreição, pudesse ser unido a Cristo na sua morte e ressurreição, para o homem provar e experimentar a morte do velho homem e o nascimento do novo homem em si. Então, eu sei que para muitos cristãos é muito difícil aceitar essa ideia do não asceticismo, né? E de uma vida interior profunda transformada pelo Evangelho. Mas essa dificuldade dos cristãos de dizer não ao asceticismo, é como Paulo diz, o asceticismo tem uma aparência de sabedoria. Você olha para uma pessoa cujos cabelos, uma mulher, são longos, e uma mulher que veste uma bata, uma burca, uma coisa que cobre bem o seu corpo, que não usa pintura. Já pensou uma mulher sem pintura? Que coisa? Não tem um blush, não tem um batom, não tem um brinco, não pinta as unhas.
Então as pessoas vão falar: rapaz, essa pessoa é uma santa. Como se porventura a santidade fosse medida por aquilo que se usa no corpo. Mas infelizmente nós fomos acostumados a pensar desta maneira. E não somente no cristianismo agora da era pós-moderna, protestantismo e evangelicalismo, mas mesmo no catolicismo, a ideia de fuga, né? De fuga das grandes cidades para ir para os mosteiros, viver uma vida monástica, né? Viver uma vida separada, uma vida restrita, uma vida de jejuns, uma vida de abstinências, de votos de castidade, uma série de abstinências. Então nós fomos acostumados a pensar, são 2000 anos pensando que a vida cristã, né, seja ou fosse uma questão de abstinência. A Escritura, o Novo Testamento, categoricamente vai de encontro a essa ideia e diz não. Então, é muito difícil se abrir mão do não asceticismo, porque o asceticismo dá uma ideia de sabedoria. Puxa, que coisa! Mas tem uma fraqueza, tem uma aparência de sabedoria. A sua aparência é de coisa santa, mas e a sua natureza intrínseca? O asceticismo não tem poder, não tem força para deter o mal dentro do coração do homem. Então nós temos insistido neste ministério, mais do que nunca, o abrir mão desse asceticismo, ou seja, não mais definir vida cristã por qualquer que seja a coisa exterior. Não confundir evangelho, poder de Deus para a salvação daquele que crer, com questões culturais. Cada povo em cada lugar tem suas questões culturais. Mas o cristianismo veio e aí ele começa a estabelecer os pecados culturais, que não são bíblicos nem são pecados. O que são os pecados culturais? É aquilo que numa dada cultura, num dado lugar, um grupo de pessoas acaba convencionalizando que alguns comportamentos, alguns procedimentos são chamados de pecados. Por exemplo, já ouviu dizer, por exemplo, que o crente, esse é um pensamento geral, não deve beber bebida alcoólica, não é isso? Então isso é uma convenção. Eu sei que nesses dias agora, já mais recentemente, de alguns anos para cá, alguns crentes têm mudado um pouco a sua mentalidade, mas de maneira geral é um consenso. Mas como é que eles lidam, por exemplo, com o fato de que Cristo bebia vinho, e era vinho alcoólico, não era suco de uva? Por favor, não queira se enganar, nem querer me enganar, não queira se iludir achando que Jesus bebia suco de uva, né? Não vai pensar que Jesus estava numa festa de casamento que durava 7 dias e eles tomando suco de uva 7 dias. Não tem. Se você tiver o bom senso, você não vai pensar assim. E se ler o próprio texto, o texto é claro. Quando diz que, tendo acabado o vinho, né, Jesus proveu um melhor vinho. E então o mestre de sala perguntou a Cristo: ora, costuma-se dar o vinho inferior, o melhor vinho, no começo da festa. Porque quando as pessoas já estão embriagadas, aí daram agora o vinho inferior. Porque aí depois de uma certa alegria de vinho, já não vai saber, vai estar procurando mais saber o sabor, o gosto do vinho. Ou seja, se perde essa ideia do melhor vinho. Mas não, você colocou o vinho inferior primeiro, agora que o povo está meio tonto, agora você vai servir, perguntando para o noivo, o melhor vinho? Ou seja, ele não viu lógica naquilo. Mas o melhor vinho ali era em razão da transformação da água, de água em vinho que Cristo realizou. Mas tem o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 16, salvo engano, em que o próprio Jesus falou assim para os judeus religiosos. Falou assim: olha, para vocês não tem jeito. Ou seja, para a pessoa que não quer a verdade, que não ama a verdade, que não busca a verdade, não adianta, o que você fizer não vai funcionar para ela. Veio João Batista, que era uma seta. João Batista era um cara asceta. Ele tinha voto de nazireado. Ou seja, ele era abstêmio de uma série de coisas. Veio João Batista, que não comia nem bebia. Ou seja, era homem de muitos jejuns, homem do deserto, e homem que não bebia vinho, era abstêmio. E vocês falaram que ele tinha demônio?
Olha, com a cabeça de vocês. Aí veio o contrário de João Batista, veio o Filho do Homem, falando de si mesmo. Aí Jesus, falando acerca dele, de si próprio, dá o seu próprio testemunho dizendo: veio o Filho do Homem que come e bebe. Não é uma acusação, é ele dizendo: o Filho do Homem come e bebe. Em outras palavras, nem é de muitos jejuns e nem é abstêmio. E vocês dizem: eis aí um beberrão e um glutão. Então, para vocês, Jesus fala: não tem jeito. O asceta tem demônio, o outro é glutão e beberrão, então não há o que se fazer, não é? Então a questão é que se criou um tanto de pecados culturais. Então, num lugar, a bebida para aquele povo, digamos, estou falando de bebida porque é uma coisa muito prática, né, do nosso dia a dia. Mas você pode pensar num tanto de outras coisas. Tá? Me desculpe eu colocar talvez o exemplo mais simplório, mas há dezenas de exemplos que poderíamos colocar. E num lugar se diz pecado, no outro não se diz pecado. Pecado que é pecado em qualquer tempo e em qualquer lugar. Paulo diz: essas coisas, tendo a aparência de sabedoria, ele diz, né, se destroem com o tempo. Ou seja, as coisas, por um lado, que chamam de pecado segundo o asceticismo, elas se acabam. Por exemplo, se você comer uma comida que segundo a visão ascética não se pode comer, você comeu, ela é trabalhada no seu estômago, no seu intestino, e depois acaba, vira cocô. Não dá nada. Jesus fala: vai para lugar escuso. Não tem sentido isso. E por outro lado, também com o próprio tempo, as pessoas vão deixando aquele costume e vão considerando que já não é mais pecado. Ou seja, num tempo era pecado, no outro não era mais pecado. Então, o nosso grande, talvez, problema e o nosso grande trabalho é perder, tirar, remover, de uma vez por toda, essa visão equivocada da pseudo-vida cristã que se fundamenta em asceticismo, isto é, em abstinências de coisas, para então estabelecer um fundamento seguro, que é o fundamento que vai tratar efetivamente com o nosso ser. Aí sim, é tratar com a alma, com o coração, porque aí uma vez o nosso interior estando purificado, o próprio Cristo dá esse testemunho, todo o nosso exterior ficará limpo, consequentemente, não é? Lembra que Jesus fala em Mateus capítulo 23, que os fariseus e escribas limpavam, ou eles pintavam a cal, os sepulcros. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados, por fora aparentam belos, mas o interior está cheio de imundície. Ele falou assim: vocês lavam o exterior do prato, mas o interior está cheio de rapina. Rapina é roubo. Ou seja, o alimento que se colocava dentro do prato era produto de roubo, de maldade, de tirar do outro. Mas o prato que vem por fora, exterior, que é a parte que recebe o alimento, estava limpo. Então ele se preocupava em tornar o prato puro, não somente lavando o prato, mas purificando com a água da purificação. Esse prato está puro. Mas o produto que você coloca dentro é produto de roubo, é rapina. Então, ele limpa primeiro o interior do copo, ou o interior do prato, e o restante ficará limpo. Então nós estamos trazendo os irmãos para o entendimento desses fundamentos corretos acerca de uma vida cristã adequada. Adequada, repito, no sentido de você pautar a vida cristã a partir dos princípios fundamentais do Evangelho e não de um pseudo-evangelho, de um falso evangelho. Por isso que Paulo vai colocar nesses termos, quero que vocês me acompanhem, aí no texto que acabamos de ler de Colossenses 3, versículo 9, ele diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, ele diz, ou você vai se despir do velho homem e se revestir do novo homem, ou nada feito. E aqui ele traz essa imagem de uma veste, se revestir e se despir, né?
Ou seja, o velho homem é como que uma veste. Como que uma veste. Como uma veste que nos foi dada. Então logo a pessoa entra no mundo, é como que ela recebesse uma veste que a cobre. E essa veste de tão tradicional, de tão antiga, de tão velha, se ajustou a tal ponto no nosso corpo, que se tornou a nossa própria pele. Se tornou nós mesmos. Então ele diz que o velho homem, ele tem uma veste, a qual deve ser despida, deve ser tirada, como uma roupa velha, uma roupa imprópria, uma roupa suja, uma roupa inadequada, que você tira e lança fora. Olha que as vestes na Escritura diz respeito ao nosso caráter. As vestes na Bíblia simbolizam aquilo que nós somos com respeito aos nossos vícios ou às nossas virtudes. Por isso que na Bíblia as vestes ganham uma conotação de justiça ou de injustiça. Lembra que o homem, tão logo ele caiu lá no Éden, ele se viu nu, ele olhando para si, viu que estava nu, Gênesis capítulo 3, versículo 7, então logo ele comeu, percebeu a sua nudez e procurou fazer uma veste para si de folhas de figueira. Então, a veste surge, né, como esse símbolo de o homem tentar produzir uma veste que lhe faça parecer justo, justificado, sem pecado, ao ponto que a nudez simboliza o pecado. Então, logo do início, as vestes simbolizam, por exemplo, a justiça. No caso do velho homem, enquanto uma veste simboliza os vícios. Os vícios enquanto toda a inclinação da consciência humana e do coração humano decaídos. É o que Paulo, no capítulo 3, versículo 5, chama de natureza terrena. Que todos os homens herdam de Adão, trazem de Adão. É como se houvesse um inconsciente coletivo, do qual todos participam, mesmo sem ter a noção. É como que houvesse uma convenção de toda a humanidade, que se convencionalizou a viver de um modo, ainda que essa convenção ela seja no seu inconsciente. Todos os homens, quando vêm ao mundo, por nascerem de Adão, eles trazem consigo essa inclinação a viver como vive o velho homem. O velho homem é a coisa mais fácil de acontecer. Basta que alguém nasça do homem. Logo ele vai manifestar todas as características do coração do velho homem. E o novo homem também é uma veste. Você não pode querer vestir a veste do novo homem sobre a veste do velho homem. Ele diz, não, tem que despir-se do velho e agora se revestir com as vestes do novo homem. E agora esse novo homem, ele também traz consigo todas as suas características. Diz respeito a uma consciência e a um coração comum. E o mais interessante é que Paulo não fala de velhos homens no plural, tampouco fala de novos homens no plural. Não existe novos homens e nem velhos homens. Ninguém pode falar assim, eu sou um velho homem e você é outro velho homem. Ninguém pode dizer isso. Tampouco se pode falar, eu sou um novo homem e você é um novo homem, é um outro novo homem. Não, é tudo no singular. Ou você faz parte do velho homem, ou você faz parte do novo homem. E é interessante quando a Bíblia fala sobre homem, ou quando coloca a humanidade dentro desse símbolo de um homem, porque são dois homens, é o velho homem e o novo homem, mas esse símbolo de homem diz respeito a uma personalidade, portanto. Porque um homem, pense agora no sentido literal da coisa. Olhe para um homem, olhe para mim, eu sou um homem. Não é que eu tenho uma cabeça, uma mente? E portanto eu tenho um modo de perceber, de pensar, consequentemente de agir. E isso não afeta todo o meu ser e todo o meu corpo? Ou não? Todo o meu corpo não está em consonância, numa sincronia. Por exemplo, os meus
existem os pensamentos e propósitos do meu coração, esses que eu nem mesmo tenho noção ou ciência que eles existem, porque a Escritura fala que a palavra de Deus, de tão viva e eficaz, penetra até o ponto de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ele vai no mais profundo do ser. Então tem lá os pensamentos e propósitos do coração, os quais eu não conheço, mas que eventualmente vão se manifestando como desejos do coração, vontades do coração, prazeres do coração, que então alcança a minha mente, o meu entendimento, me faz agora refletir a possibilidade de cumprir e de satisfazer tais desejos na minha vida cotidiana. E eu vou usar o que para satisfazer isso? Meu corpo, os meus sentidos, né? Meus olhos, minhas mãos, minha boca, meu nariz, todos os sentidos que dá acesso a esse mundo no qual vivemos. Não é isso mesmo, não? Então, um homem, ele pressupõe uma personalidade, um modo de ser. Quando fala que os homens nascidos de Adão são todos velho homem, significa que todos que participam desse único homem, que é velho, possuem uma mesma maneira de pensar e de se pôr no mundo. Semelhantemente, o novo homem é uno. Ele tem uma única maneira de se pôr no mundo, porque tem uma única maneira de pensar, tem uma única consciência, um único coração, um único ser. Daí é importante nós percebermos, porque não é uma questão de você agora falar assim, não, mas eu vou viver minha vida é minha vida. Não, você está inserido em um projeto coletivo. Nós somos coletivo. E para isso nós temos que agora entender um pouco sobre então essa personalidade, ou esse ser do velho homem, e esse ser do novo homem. Quem gerou o velho homem foi Adão. Quando, por ocasião da sua queda, ele se tornou velho, se tornou uma consciência caída. Jamais pense que a queda é algo que acontece, ou que aconteceu do dia para a noite. Pense comigo. Por exemplo, se você imaginar, digamos, um grande médico, um grande cirurgião, renomado com muitos títulos. Será que todo aquele conhecimento, todo aquele pensar de ser médico, foi que ele dormiu num dia e acordou médico no outro? Não teve todo um processo de estudo, primeiro de identificação com a arte da medicina, e então um processo longo de assimilação, a tal ponto que agora, depois de tantos anos, não somente de estudo, mas também de vivência dentro da área, e de experiência longa com todo tipo de situações, agora aquele conhecimento adquirido se tornou ele próprio. Já não há mais separação entre a pessoa e o conhecimento adquirido. Suas mãos agem tão naturalmente. Estava conversando um dia desse com o irmão Anderson, que toca guitarra na nossa igreja. Falei, irmão, às vezes dá gosto de ver você tocar. Me referindo à habilidade dele, né? Porque me parece que a guitarra e seus braços, suas mãos, é uma coisa só. Parece que a mão, os braços, os dedos, é como se fosse uma extensão da própria guitarra, porque ele está olhando lá para cima aqui, os dedos estão fazendo um tanto de coisa, e está tudo sincronizado, uma harmonia. Por quê? Porque a música já entrou de tal modo no seu ser, que agora ele e a música se tornaram uma coisa só. Então Adão entrou num processo de queda. E a Bíblia coloca Adão, o primeiro homem, num jardim, comendo um fruto. Ali é pedagogia. Mas tem que entender Adão enquanto humanidade, num longo processo, né, de degradação, a ponto de chegar a ser o velho homem. Quando nós nascemos, portanto, não tivemos nenhuma dificuldade. Já nascemos totalmente tomados de uma história. Nós trazemos uma carga histórica deste homem caído. De sorte que pode nascer no Brasil,
na China, na Rússia, na França, pode nascer nos Estados Unidos, numa tribo indígena, das mais remotas do mundo, que todos vão ter a mesma inclinação, é uma veste. Veja bem as características. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Ele coloca prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Esses 4 primeiros, todos vinculados a uma natureza sexual animalesca, que foge dos padrões de uma relação normal. Pastor, em que consiste uma relação normal? A relação sexual só se justifica no amor. Qualquer relação sexual cuja base, cuja origem, cujo meio, cujo fim não seja o amor, e o amor é doação, então parte, consequentemente, se não parte do amor, de uma natureza animal. Os animais, por não terem uma consciência acerca do que é, eles não discernem o bem e o mal, por isso não pecam, eles, seguem apenas o instinto que eles possuem. Então, deu a época, está no cio, o animal não se importa se é a mãe, se é a tia, se é a irmã, se é a cunhada, se é a prima, ou seja, é um animal. Ele não tem uma consciência da coisa certa. Já o homem não. O homem, ele tem o discernimento. O casamento, por exemplo, ele só se justifica na base do amor. Infelizmente, a gente vive num tempo em que o amor tem sido banalizado. As pessoas não pensam num casamento enquanto amor, enquanto doação, enquanto querer o bem, mas geralmente pensam num quanto que pode lucrar com aquela relação. Quase que virou um negócio. Quase não. Eu digo, na maioria das vezes, se tornou um negócio. É o homem que quer saber quanto de atributos sensuais a mulher pode lhe oferecer. Ou quanto que aquele homem pode me oferecer de dinheiro, de vida mais tranquila. Tanto é que quando essas coisas se acabam, elas passam, dizem que o amor acabou. O amor acabou. Não, o amor não acabou. Na verdade, não tinha amor nessa relação. Não sei se vocês já ouviram falar de amor platônico. Já ouviram falar de amor platônico? Você tem um entendimento equivocado de amor platônico, porque se diz que amor platônico é aquele amor apaixonado, aquela coisa meio adolescente, Mas isso não tem nada a ver com o amor platônico, ou seja, não tem nada a ver com o amor conforme Platão apresentou na sua obra. Para Platão, amor é doação. Para Platão, o amor está vinculado à essência. Então, quando é que 2 pessoas se amam? Quando é que o amor nasce entre 2 pessoas? Quando ambas compartilham de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo. Quando ambos estão em busca de uma mesma essência. Então imagine só, vou colocar um exemplo, vou tomar novamente aqui o Cadmo e a Cadma de meus exemplos, Então imagine só que o Cadmo, ele está em busca de uma essência tal. Ele tem um alvo de vida no coração. Ele está seduzido por aquilo. Aí ele encontrou a Cadma, que também tem o mesmo desejo, a mesma busca. Daí surgiu uma identificação entre eles. Logo, eles se gostam automaticamente, porque existe algo que os une. E agora esse desejo se intensifica, se colocam ambos e resolvem se unir na busca daquele bem comum, que é um bem espiritual sempre. É um bem em essência. Não é um carro, não é uma casa. Porque no entendimento platônico, qualquer coisa exterior aqui da terra não é essencial, não é real, é ilusão, é vaidade. É apenas uma
reprodução de uma realidade. Entenderam? Só para vocês entenderem um pouquinho sobre a questão do amor, já eu deixo Platão de lado e volto para Paulo em Colossenses, tá? Para vocês entenderem. Então imagine a hora que os dois unidos na busca de uma essência espiritual. Imagine comigo, quanto mais o cádmio se aproxima do alvo dele, e quanto mais a cádmia se aproxima desse mesmo alvo, eles vão ficando cada vez mais próximos, entre eles ou não? Cada vez mais unido. O amor, ele sempre vai unir, até se tornar um só. Espírito, alma e corpo. Agora, imagine só que, vamos olhar para outro ângulo, que agora o cádmio olhou para a cádmia e se aproximou dela por algum propósito que não é essência, que não é a verdade, que é meramente terreno, um atributo corporal, digamos. Ou a cádmia se aproximou do cádmio por qualquer um valor que ele tivesse, que não fosse um atributo corporal, mas que fosse, quem sabe, um valor, uma casa, alguma coisa nesse sentido. Só uma ideia banal que eu estou colocando. Aí eles estão ali apaixonados um pelo outro. Mas de repente, se os atributos físicos, conforme o tempo ele não vai se desgastando, vai se acabando, o amor do cádmio também vai se acabando. O amor não, a ilusão. E se o dinheiro do cádmio vai ficando escasso, ou se o cádmio começa a se mostrar muito seguro, e aquilo que a minha irmã poderia ganhar não ganha, e ela vai vendo que não tem muito futuro naquele propósito, o amor também vai acabando. Ou seja, quando as aparências vão acabando, eles vão só se distanciando um do outro. O amor platônico, portanto, está vinculado à questão do amor cujo fundamento, ou aquilo que os une, é uma essência. É uma realidade, é uma grandeza. Entenderam? Então, voltando agora, eu dizia que o problema, os pecados da prostituição, impureza, lascívia, paixão lascívia e desejo maligno, estão vinculados a uma questão meramente carnal, a um instinto animalesco. Por isso que as pessoas se prostituem. Paulo vai dizer, por exemplo, que quando um homem busca uma mulher de prostituição e se une àquela mulher, ele comete pecado. Pecado contra o próprio corpo. Porque ele diz que ele se tornou uma só com a prostituta. Mas veja, o problema não está na prostituta. Porque nesse caso, esse homem que procurou a prostituta, nesse momento também é um prostituto, tanto quanto ela. Entenderam ou não? Ou seja, aquilo que os uniu é apenas a busca de um prazer, nada mais. Acabou o prazer, a pessoa recebeu o prazer, vai embora com seu prazer falido. E a pessoa que vendeu o prazer vai com a sua nota guardada na sua bolsa. Isso é pecado. De modo que uma relação semelhante no aspecto da união entre um homem e uma mulher que se amam não é pecado. Por que quando um homem se une a uma mulher que não é sua é pecado? E ao se unir com a sua própria mulher, não é pecado. Se o ato, materialmente falando, seria o mesmo. O ato em si mesmo é um só, sim ou não? A questão é exatamente o que inspira essa busca. Então o apóstolo Paulo está dizendo que os cristãos, porque morreram para o velho homem, eles se despem de todo o instinto carnal para poder ter um procedimento e um relacionamento nessa base do amor, da entrega, da completação, da busca de um bem maior, que é a felicidade do outro. Somente assim se justifica essa questão. Então, é preciso nós entendermos claramente que mesmo dentro de uma relação entre um homem e uma mulher casados, pode haver prostituição. Porque o que casa um homem e uma mulher não é um papel. Entendam isso. Não pense você que porque um homem e uma mulher foram a um cartório, deram entrada nos papéis, assinaram um documento, levaram 2 testemunhas, depois foram a uma igreja, o padre lá benzeu, abençoou o pastor, ou quem quer que seja, agora estamos casados. Não. Entenda que casamento religioso é uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana com fins de controle.
Quando a Igreja Católica trabalhou a ideia dos sacramentos, era para o controle das pessoas, no sentido de que eles diziam que todas as graças divinas só chegam até a igreja nas mãos do sacerdote. Então é somente na minha mão, diziam eles, na mão do sacerdote, é que esse pãozinho vira o corpo de Cristo. Na sua mão ele não vira. Se você pegar a mesma hóstia que o padre tem na mão e você orar por ela, continua sendo pãozinho. Mas quando o sacerdote, que foi ungido, abençoa, ela se transforma. Se alguém chegar aí e querer batizar o outro, tipo assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não acontece nada, é só água. Mas se o sacerdote batizar, a graça do batismo chega a ela. São meios de controle. Porque agora todos deverão vir a mim. Sem mim, nada podeis fazer. Seria mais ou menos essa ideia, não é? Sem o homem. Mas no caso, então criou-se o casamento religioso enquanto um sacramento. Ou seja, se você é casado pela mão do sacerdote, você é casado realmente. Mas se não é, não é casado. É amancebado. Olha a ideia. Né? E o cartório é uma invenção da modernidade. Casamento civil é uma invenção da modernidade para controles de herança, de direitos, o que é legítimo, né? E é justo. Então não desencorajo a ninguém a não querer casar no civil. Eu encorajo a casar no civil. Mas eu quero dizer que o cartório, ou o juiz de paz, ou um suposto pseudo-sacerdote, não casa eventualmente ninguém. Assim como alguém que tem uma certidão de casamento legítima, original, e quantas delas autenticada tiver, todas autenticadas no cartório, não garante que não haja naquele lar, naquele casamento, um divórcio. Porque a gente só entende o divórcio quando alguém vai ao fórum, dá entrada no divórcio. Antigamente tinha um disquite, hoje não tem mais disquite, né? Mas dá entrada no divórcio, aí você pega a sua certidão de casamento, e aí o juiz faz uma averbação de divórcio, porque não existe certidão de divórcio, existe certidão de casamento averbada de divórcio. Então faz lá a averbação, agora o fulano é divorciado. Não. É possível que haja um homem ou uma mulher casados de maneira legítima, porque o que os une e os casa são seus corações e o amor que sentem um pelo outro, sem ter o papel. E é o casamento mais puro que pode haver. E pode haver um casal que tenha lá uma série de certidões de casamento, a original e tantas autenticadas para não correr o risco de perder nenhuma, e viver um divórcio verdadeiro. Divórcio se, porventura, houve casamento no início e se perdeu no caminho. Então, eu quero dizer com isso que o apóstolo está dizendo que as nossas relações devem acontecer dentro de um casamento. Somente o casamento justifica uma relação sexual e somente o amor justifica um casamento. Essa é a suma. Quando isso acontece, você está pensando, agindo de acordo com uma mente que não é a mente do velho homem. A mente do velho homem é de impureza, de prostituição. Quando eu disse agora há pouco que mesmo dentro de um casamento, realizado num cartório, num fórum, e mesmo numa igreja, numa religião, pode haver prostituição, é quando a relação é colocada na mera música do prazer próprio ou na venda da relação do casal. Quando alguém, por exemplo, fica barganhando com o outro, né? A mulher queria tanto aquele carro, mas o marido não deu, ela ficou chateada, e aí fez uma greve. O marido, coitado, sem condição de comprar o carro, não tem como se aproximar da mulher, porque ela só volta a se relacionar quando a raiva passar ou quando ela ganhar o carro. E aí, para a raiva de uma mulher passar, é difícil, o tempo passa, muito tempo.
E às vezes passa, mas não passa. Passa, mas às vezes assim. Você lembra daquele dia? Daquela coisa? Aí vem tudo de novo. É? Mas também tem homem assim também. Quando, enfim. Então, nada disso, ou seja, melhor, essas coisas aqui colocadas, elas são fruto de uma mente, uma consciência caída. Então veja como que o que a Bíblia chama de pecado é ausência de amor. Vocês perceberam? O que os homens chamam de pecado? Digamos que passei ali perto da casa do Aldair, estava com o radinho, a pilha, lá fora ouvindo Roberto Carlos cantando, né? O que ele estava cantando? Roberto Carlos cantando. Qual era a música que estava ouvindo? Você lembra? Digamos que estivesse cantando: eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom. E ele lá pensando na esposa dele, que ela vai chegar, e ele animado, eu vou colocar essa música para ela ouvir, né? Vou servir um vinho para ela tomar. Não é bonito isso? Puxa. Mas aí a loura passou lá, quando viu ele com o radinho, ai, irmão, pastor Alexandre, ele estava ouvindo música do Roberto Carlos. Pecado. Peraí. Chama de pecado o quê? O que nós chamamos de pecado? Ou o que o cristianismo chama de pecado? Essa é a questão. Às vezes uma coisa boa chama de pecado. Por quê? Porque o Roberto Carlos não é evangélico. Aí vem outro e fala, não, ele é espírita. Aí vem o terceiro, não, ele tem pacto com o diabo. Só veste branco e azul. Entenderam como é que as pessoas vão para outro lugar e nenhum quer saber se o que está inspirando ele naquele momento é o amor. Ou seja, para esse tipo de cristandade, o que menos importa é o amor. O amor não tem lugar na cristandade, em nada. Até porque o próprio ato, desculpe, essa aqui é apenas uma ilustração, de alguém ter visto o irmão ouvindo e for contar para o outro como fofoca, aí sim, isso está fora da base do amor. Porque ainda que o outro estivesse errado, o amor levaria, no mínimo, aquele que viu, a orar pelo irmão. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Vai guardar o irmão. E se o amor incomodar mais, além de orar, vai buscá-lo, buscar compreendê-lo, buscar ajudá-lo, buscar levantá-lo. É outra coisa, o amor é outra coisa. Mas veja como é a consciência do velho homem. E diz que além de prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, diz avareza. A avareza, ela é própria da consciência do velho homem. Ele diz avareza que é idolatria. Interessante, que geralmente não se vê a avareza como idolatria, geralmente. Geralmente, se fala de avareza, na verdade, dificilmente o avaro reconhece que é avaro. A gente consegue ver a avareza em todo mundo, menos em nós mesmos. A avareza é não somente o desejo de possuir muito, mas é a profunda dificuldade de se compartilhar o que tem. A avareza é um sentimento de egoísmo profundo. Veja que todos os pecados que a Escritura chama de pecado, elas estão para todos os homens, em todos os lugares, e se fundamenta, está fulcrado no egoísmo. O eu. Esse eu carnal, esse eu caído. Todos os pecados. Ao passo que tudo aquilo que se liberta do egoísmo, no polo oposto, ainda que com características semelhantes, mas se é movido pelo amor, faz parte de Deus, é luz. Quando eu digo semelhante, entenda. Você pode fazer algo, você pode fazer uma oração, por exemplo, se você faz para ser visto pelos homens, é pecado. Porque não visa o bem que a oração pode trazer para o outro. Mas você faz para que você seja promovido, olha aí. Ó. Então veja como que uma oração pode se tornar pecado. Quando o seu fundamento, a sua origem,
o que está por detrás, a intenção que motiva aquela oração, é o egoísmo. Mesmo uma esmola ou uma oferta pode ser pecado. Jesus fala: quando vocês derem uma esmola, não façam como fazem os fariseus e escribas. É o modo, é a motivação. Porque quando eles fazem para ser visto dos homens. Eles não fazem porque estão inspirados a ajudar o outro. Ele não faz movido pela compaixão ao outro. E nós temos que pensar um pouco sobre isso e orar muito, porque nós vivemos no tempo em que a humanidade ela tem tido um pseudo-aperfeiçoamento, um falso aperfeiçoamento, porque as leis são cada vez mais rigorosas, os direitos estão cada vez maiores para as pessoas, direito da criança e adolescente, direito do idoso, direito do deficiente, né? Os portadores de necessidades especiais, o direito da gestante, não é assim? São vários os direitos. E nós, numa sociedade civilizada, num Estado democrático de direito, vamos absorvendo um tanto de moral e vai nos fazendo parecer aperfeiçoados. Então, por exemplo, quando você está no ônibus, sentado, e vem um idoso, você se levanta para aquela pessoa sentar, não é isso mesmo? Mas existe uma regra, uma lei que define isso. Talvez nós estejamos apenas enquadrados numa lei, numa regra que foi imposta e criou um costume. Aí nós estamos procedendo com uma certa ética, mas é uma pseudoética. Porque, eventualmente, poderia entrar um homem não idoso, até mesmo um pouco mais forte do que nós mesmos, mas talvez por trabalhar um serviço muito pesado, de pedreiro, digamos, você vê na feição dele o seu cansaço, levantou 5 da manhã, está voltando agora 8 da noite para casa, 9 horas, e você teve um dia tranquilo, você só teve a sorte de entrar mais cedo no ônibus que ele, pegar um assento vazio, mas você está muito descansado, aí você não sente o cansaço do outro. Aí ele não é velho, ele não é deficiente. Não é assim que nós às vezes interpretamos? Se você às vezes vê num semáforo uma pessoa muito idosa pedindo um dinheiro, você fica, de certo modo, constrangido a dar alguma coisa, pela idade da pessoa. Mas se vem um jovem pedindo uma comida, você tem a tendência de fechar o vidro. Não, o vagabundo tem que trabalhar, olha a idade dele. Ou seja, nós não sentimos a fome do outro. Nós estamos, às vezes, nós somos controlados por algo exterior que a sociedade vai impondo e nós vamos tendo um suposto aperfeiçoamento, mas não uma mudança de coração. A mudança de coração nos levará sempre a olhar o outro, a sentir a dor do outro, nunca pensando no que eu posso ganhar, ou se eu não fizer, o que pode me acontecer. Ou seja, a pessoa que traz o Espírito de Cristo, desse novo homem, essa mente, ele não é constrangido por nenhuma situação exterior, por nenhuma lei, nenhum medo do que pode lhe suceder. Ele é sempre constrangido pelo amor. Ainda que não tivesse nenhuma lei ou regra que te obrigasse a fazer aquilo, você faria por causa do outro, não por causa de uma regra. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então é isso que nós precisamos pensar e tomar o cuidado, porque o que nós estamos buscando? Nos despir do velho homem, o que implica de modo bem simples e simplificado, é nos despir de toda e qualquer forma de egoísmo. O egoísmo é a mãe, ou seria o pai, de todos os pecados. Tudo que procede do egoísmo é pecado. Mesmo a oração, mesmo a esmola, mesmo o jejum.
que são os exemplos que Cristo deu em Mateus capítulo 5. Não jejueis como os fariseus, não oreis como os fariseus, e não deis esmolas como os fariseus. Porque eles fazem movidos por aquilo que eles podem receber de volta. O efeito bumerangue. Né? Dar algo pensando quanto vai voltar para mim. E não é assim que muitas vezes os crentes são ensinados? Você deve viver assim para ir para o céu? Por que não ensina as pessoas a amarem a Deus? Nossos filhos, quantas vezes nós queremos obrigar os filhos a fazerem as coisas referentes a Deus, digamos assim? Ensinamos que se deve fazer porque senão a cuca vem pegar. Se não fizer deste modo, vai para o inferno. Ensinamos um lago de fogo para a criança. Ensinamos um céu, umas ruas de ouro, coroa de ouro, pedra na coroa. Sempre seduzindo a criança a realizar algum suposto bem que lhe traga um resultado. Eu jogo bumerangue, mas ele vai voltar para mim. Ou seja, nós estamos ensinando, embora coisas supostamente boas, na base do egoísmo, ao invés de ensinarmos a amar a Deus. Quando Deus falou com o povo de Israel, Moisés falou: olha, diga ao povo, eu, o Senhor, teu Deus, sou o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ou seja, aquilo que fazemos para Deus, no sentido da vida piedosa, só tem algum valor de fato e de verdade se for movido por amor a Ele. Talvez esta seja a nossa maior dificuldade. Conversava com um irmão recentemente dizendo sobre nós aqui, igreja, ministério de volta à palavra, né? Nós temos um número até razoável, digamos sejamos 200 pessoas, né? Contando com os que frequentam com mais assiduidade, enfim. Mas digamos que o quanto que nós podíamos fazer, tantas coisas maravilhosas, tantas coisas boas. Quando nós podíamos ser um testemunho de fé, de verdade, de luz, aqui no Distrito Federal, quantas vidas seriam abençoadas. Mas às vezes nos falta algo. E eu sempre, ao pensar nisso, eu sempre volto para o mesmo ponto. Nós desencorajamos aqui nesse ministério qualquer coração mercenário. Nós desencorajamos. Nesse ministério não tem coração mercenário. Ou seja, nós dizemos claramente, se você faz isso, se não é por amor, não serve. A pessoa fica desencorajada, ela quer alguma coisa. Você falou, não adianta você dar a sua oferta desse tamanho, se não for pelo amor. A pessoa, eu queria que os irmãos me dessem um cargo, colocassem uma cadeira diferente para mim, né? Teve pessoas que saíram daqui do nosso ministério dizendo que saiu porque o seu trabalho prestado não era evidenciado no púlpito. Incrível, né? Mas foi dito. Então nós desencorajamos qualquer atitude mercenária. Ou seja, a pessoa fica desencorajada, não tem louvor nisso. Por outro lado, nós não oferecemos nada em troca daquilo que ela faz, no sentido de que ela vai ganhar a salvação, ou galardão, ou qualquer outra coisa. A gente sempre apela para o amor, para a generosidade, em todos os sentidos da vida. Então, aí eu chego ao ponto. Então, quando nós nos sentimos lentos, não tanto animados, é porque fomos desencorajados de um lado e nos falta o amor do outro. Precisamos aprender a amar a Deus. Urgentemente buscar o entendimento de tudo. Na minha casa, eu com minhas filhas, eu sempre ali presente, todo momento. Depois que eu aprendi a orar, depois que eu compreendi que a oração não é simplesmente você dobrar o joelho e ficar falando palavras vazias e olhando para o relógio, porque você tem que orar 1 hora e só tem meia hora, essa hora não passa nunca quando se ora.
Você tem que ficar inventando assunto para chegar a estendendo, para dar uma hora. Quando eu, amém, acabou, graças a Deus. Entendi que a oração é um espírito totalmente e constantemente desperto. É a consciência constante de se estar em Deus, de saber que tudo ocorre nele, por ele e para ele. E aí não tem como eu, na hora do almoço, ou de um jantar, de um café da manhã, eu não glorificar a Deus. Vamos agora fechar os olhos, vamos orar. Não, parei com isso. Mas eu glorifico ao Pai. Falo, filha, glorifica a Deus pelo alimento. Aí ela, obrigado. Não, mas diga para ele, não diga para mim. Agradecer de coração, foi o Papai do Céu que deu. Tentando desenvolver no coração esse amor, ela entender como Deus é carinhoso conosco. Deus é carinhoso. Ele pensou em todos os detalhes para você ter uma vida plena nele. Todos os detalhes ele pensou. Nosso Deus é um Pai carinhoso, que cuida. Quando você entende o amor de Deus, que Ele não mata, que Ele não coloca câncer, pelo contrário, que Ele inclusive respeita os caminhos dos homens, mesmo quando os caminhos levam para longe dele próprio, longe de Deus. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, e Deus respeita isso, mesmo que ele sofra, e nunca sai da posição de receber o filho de volta. Se isso não nos constrange, então nada mais constrange. Eu sei que é mais fácil servir a Deus, e aí já é uma contradição, porque se é fácil, nesse sentido que eu vou colocar, não é serviço a Deus. A pessoa ter uma aparência de serviço a Deus, movido pelo medo e pela barganha. Um Deus que está 24 horas, se você não fizer isso, eu furo o pneu. Olha, eu coloco o câncer no teu filho. Olha, você vai capotar seu carro. Vou levar seu pai e sua mãe. Vou ceifar a sua vida. Olha, e vai para o lago de fogo. Vai perder a salvação. Gente, misericórdia, como é que serve a um Deus desse? Só pode servir, entre aspas, enganando a Ele. Porque se não é movido pelo amor, não é serviço. É serviço remunerado. E se é remunerado, é mercenário. Mercenário é aquele que trabalha por mês. Quero saber qual de vocês aqui que vão trabalhar um serviço secular por amor. Por amor, trabalha em casa, não é não? Trabalho secular nos leva, tem que ganhar alguma coisa. Não está pagando, nós vamos logo de emprego, vou resolver por aqui. Agora, a Deus, que nos deu tudo gratuitamente, e mesmo quando nós não o servimos, Ele não retira o sol e a chuva. Não retira. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, 44, 43, que o Pai Celestial dá o sol e a chuva para maus e bons, indistintamente. Então, é o amor, né? Servir por amor. Então nós temos que buscar isso. Buscar conhecer a Deus. Na medida que você conhece a Deus, mais você se apaixona por Ele. Entende? Apaixonar é uma palavra bastante... Então, sem entender bem, você fica apaixonado por Deus, porque Ele é maravilhoso. Aí tudo se torna natural. Imagina só uma mulher vivendo com um homem de quem ela não gosta. Deus me livre. Mas você já imaginou? Que coisa esquisita. Chega a ser uma coisa esquisita. A pessoa não gosta. Ou um homem retornando para casa, para a sua própria casa, para ter que conviver com uma mulher de quem ele não gosta. Por isso que tem muitos que saem do trabalho, aí param num barzinho perto de casa, fica lá, jogando conversa fora com os amigos, esperando a mulher dormir. No outro dia sai cedo de casa,
E mulher também, semelhantemente. Inventa coisa para fazer, inventa uma dor de cabeça, dor no pé, dor na unha, e assim vai passando o tempo. Lógico que às vezes a pessoa que inventa essa dor, ou tem mesmo essa dor, não quer dizer, no meu exemplo. Fala assim, quando não se tem amor, como é difícil viver. Tudo se torna pesado. Uma mulher quando lava a louça de casa, e ela está saturada, faltando o óleo, o amor, ela lava mais, se lava por obrigação. Mas quando a mulher está bem, amando, lava feliz. Ou o marido lavando louça, também feliz. Mas se faltar o amor ao lar, aos filhos, à esposa, ele nem lava. Isso é coisa de mulher. É ou não é assim que acontece? Então, imagine só você fazer algo para alguém de quem você não gosta. Como servir a Deus se não amá-lo? Como servir ao próximo se não amá-lo? Saiu dessa base do amor. A avareza, portanto, está também nessa mesma base. São os aspectos que Paulo chama de natureza terrena carnal, vinculado à carne, aos sentidos sensoriais. Mas ele avança, colocando outros de aspectos psíquicos. Versículo 8 ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, e a mentira. Todos esses são características da consciência adâmica caída. Todos eles. Então, o que a Bíblia, a Escritura, chama de pecado são essas coisas provenientes. Quando é que nós ficamos irados? Quando qualquer coisa não acontece segundo a nossa expectativa. Não é? Quer ver você ficar irado? Quando alguém vem lá de trás no trânsito e corta o seu carro. Puxa, mas você fica brabo, não fica? É natural, né? É natural, a nossa mente está condicionada a isso. Mas imagine só, será o que aquela pessoa está passando? Aquela pessoa pode estar desesperada, não pode? Sim ou não? Por um mal que ela sofreu, uma perda que ela sofreu. Ela pode estar fora de si. Digamos que ela recebeu uma notícia que a deixou, não é? Ou seja, quantas coisas poderiam estar ali que nos levaria a ter piedade daquela pessoa e orar por ela? Muitas coisas. Então, eu falo isso de todos nós. Quanto que nós precisamos começar a pensar na necessidade de nos despir dessas coisas. Uma coisa boa, eu vou para casa hoje pensando, preciso me despir da ira. A ira, ela é uma característica do ser do velho homem. O novo homem, olha o que é dito sobre as características da sua consciência, do seu coração. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Pastor, mas aquele camarada que me cortou ali no trânsito, ele é vagabundo. Eu conheço aquele cara, é vagabundo, acostumado a fazer aquilo lá. Mas quando fala ternos afetos de misericórdia, a palavra misericórdia, ela é formada do latim por dois radicais: miseris, que é a miséria, e córdia, que é coração. Misericórdia é derramar o seu coração sobre a miséria alheia. Nós não queremos derramar o nosso coração em miséria de ninguém. Eu quero derramar meu coração no outro coração. Quero derramar meu coração num monte de coisas boas. Não é? Não, é quanto mais miserável é o outro, quanto mais miséria ele possui,
mais a misericórdia se faz necessária, a piedade. Porque alguém numa condição de miséria é carente de Deus, carente de luz. Eu fui uma vez a um presídio e eu fiquei muito constrangido comigo mesmo, né? A gente estava numa ação social e espiritual de igreja. Quando eu cheguei naquele lugar, que tinham várias celas assim, uma ao lado da outra, nós fomos chegando com violão, era eu e mais 2 pessoas. Aí eu escolhi uma cela mais central, para me aproximar um pouco. E aí começamos a cantar uma canção. Deus enviou com violão, para chamar a atenção do pessoal, que todos vieram saindo dos fundos de suas celas e segurando na grade, todos aí como uns animaizinhos. O quanto que aquilo doeu dentro de mim. Quando eu saí dali totalmente destruído, a minha consciência começou a me enganar, a querer me enganar, a buscar uma justificativa. Não, mas é porque eles estão lá porque ele... Não, ele está lá porque... Aí começa a buscar as razões que os levaram para lá, para tentar, aí já na linguagem de Machado de Assis, abrir uma janela na consciência para ventilar. Você entende? Então, a misericórdia, a compaixão, como diz aqui, a bondade, ela não busca respostas, ela só age. A bondade, quando procura uma justificativa, não é bondade. Eu sou bom, eu ajudo as pessoas, desde que, deixa eu ver, como é que é? Conta a sua história. Se eu achar que eu devo, eu ajudo. Se eu achar que não, não ajudo, um exemplo, né? A bondade, ela é bondade. Ela não está condicionada a outra bondade para que ela seja bondade. Então, quando nós lemos aqui, por exemplo, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, em contraponto a isso, nós vamos encontrar os ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então vejam o que é a consciência do velho homem, uma vez, o que é a consciência do novo homem. Aí ele vai dizendo: suportai-vos uns aos outros. Difícil suportar uns aos outros, né? Se você tomar a ordem, suportar, você vai ficar com dificuldade de suportar. Você suporta um dia, 2, tá abusando, já era. Aí faltou a longanimidade. Só é possível suportar o outro quando você entende o outro. Aí ele diz assim: perdoai-vos mutuamente uns aos outros. Já pensou uma igreja em cujos irmãos se perdoam mutuamente? Que maravilha! A gente poderia experimentar bons momentos, ou seja, nós não perderíamos pessoas e nem seríamos para elas os perdidos também, né? Porque elas também perderam, né? Quem sai a gente perde, mas eles também perdem. Nós nos privamos uns dos outros. Se há amor, se há perdão mútuo, quantas coisas seriam superadas, quão mais forte nós seríamos, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o estágio final de toda a ascese espiritual. O amor é o lugar para onde estamos indo. Jesus fala que sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celeste. Nós estamos em busca da perfeição. Não do autoaperfeiçoamento, mas do aperfeiçoamento mediante o poder do Evangelho em nós. Por meio do Cristo que habita em nós. Por meio da obra de crucificação e ressurreição de Cristo em nós. Então, o nosso caminho é o caminho da busca da perfeição. Mas quando Cristo diz em Mateus 5,48, sede, pois, perfeitos, como é o vosso Pai Celeste, aqui se tem a conclusão do que ele dizia antes. Ele dizia: foi dito aos antigos, amai o vosso próximo
e odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os que vos perseguem, abençoai os seus inimigos. Ou seja, ele orienta que devemos amar não somente o próximo, mas também, inclusive, amar os inimigos. Ele diz que só é possível porque nós temos por pai aquele que não faz distinção entre o mal e o bom, mas que dá as bênçãos ali representadas pela chuva e pelo sol. Ele dá essas bênçãos para maus e bons, indistintamente. Então, ele diz que nós, amando aos nossos inimigos, nos tornamos filhos do Pai Celeste. Ou seja, a natureza do Pai é manifestada em nós. Ele diz: sede, portanto, perfeitos como é o vosso Pai Celeste. Ser perfeito nesse sentido é alcançar este amor divino. A perfeição é o amor. Amém?